Olá, gente, tudo bem? Então, primeiro eu gostaria muito de agradecer pelo convite. É a primeira vez que eu participo de uma palestra online pelo YouTube, mas estou vendo que está muito legal. Então, eu gostaria de passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês a respeito de cirurgias ortopédicas e falar sobre cães e gatos idosos, que acho que é um grande desafio para quem trabalha com cirurgia, para quem trabalha com ortopedia, a gente realizar tratamentos nesses pacientes e não só me referindo a tratamentos ortopédicos. Um pouquinho sobre mim, então, a Leni já falou. Eu fiz graduação na Universidade Federal da Fronteira Sul, eu formei em 2015. Em 2016, eu fiz residência na Federal do Paraná, terminei no começo de 2018, e foi na época de residência que eu comecei a trabalhar com ortopedia. Tá? E aí, nesse período, a gente começou a fazer cursos, eu fiz o curso da O, estou fazendo curso de especialização em Curitiba, em ortopedia 360, com o professor Alexandre Chimadec, e a gente está ainda fazendo o curso por conta da pandemia, então isso dificultou um pouco. Mas, nesse tempo, nesses anos, eu tive a oportunidade de fazer muitas cirurgias ortopédicas, então tenho várias experiências muito boas, outras nem tanto, porque a gente sabe que existe uma taxa de complicação importante quando a gente fala sobre cirurgias ortopédicas, tá? Então, eu vou comentar um pouquinho para vocês, vou mostrar fotos de complicações, falar para vocês que as fotos que estão aqui na apresentação são minhas, e as que não são minhas são fotos de livros, de literatura, tá? E algumas fotos de pacientes que eu recebi para atendimento e que apresentaram algumas alterações clínicas, tá? Mas ao longo da palestra eu vou colocar e vou pedir para vocês deixarem as perguntas, perguntar tudo que ficar em dúvida, o que eu falar de termos, o que vocês não entender, também vou pedir para vocês deixar para a gente no final responder tudo isso, tá bom? Bom, o paciente idoso, vamos começar com ele. O problema dele é só ortopédico? Essa é a primeira pergunta que a gente faz quando atende um paciente, quando vê um cachorro normalmente atropelado, traumatizado ou politraumatizado, e a gente vai pensar, poxa, que cirurgia eu vou fazer? Antes da cirurgia, a gente tem todo um processo de avaliação desse paciente. A gente não tem só a perninha quebrada, a gente tem um todo. Um paciente mais velho, adulto ou mais velho, ele pode ter problemas renais, problemas no fígado, doenças endêmicas da região. Por exemplo, aqui nessa região a gente tem a leishmaniose como uma doença endêmica, então às vezes é um paciente assintomático, eventualmente acontece um trauma, ele vem para a clínica e a gente vai fazer exames, ele tem várias alterações. E aí, por fim, né, a gente acaba chegando, às vezes, no diagnóstico de leishmaniose ou outra doença sistêmica que esteja comprometendo esse paciente, mas ele ainda é assintomático. E a gente tem que lembrar que tudo pode comprometer a cicatrização óssea, a nossa cirurgia ortopédica, porque a gente depende de implantes para reduzir essas fraturas. E depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês alguns implantes que a gente utiliza. Então, primeira coisa, a gente avalia o paciente como um todo. A avaliação física é fundamental para a gente ter resultado. Eu sempre falo para os clientes assim, o paciente ele vive sem a perna, mas o contrário não existe, tá? Então, a prioridade é sempre o quadro clínico geral do paciente, e aí sim, lógico, simultaneamente, a gente vai avaliar a fratura, a gente vai fazer os exames de imagem. Para quê? Para fazer o diagnóstico, saber exatamente qual é o problema desse paciente, qual que é a fratura que ele está apresentando, classificar essa fratura, saber que tipo de trauma aconteceu ali. Isso é fundamental para quê? Para a gente planejar a cirurgia, utilizar a melhor técnica cirúrgica que a gente tem para obter o melhor resultado. Tá? Então, esse seria o nosso tratamento para a gente chegar ao melhor resultado desse paciente. Simultaneamente, a gente tem que lembrar que esse paciente
pode estar apresentando quadro clínico que deve ser tratado juntamente com a fratura. Tá? Então, os pacientes idosos, diferente dos pacientes jovens, eles têm mais problemas sistêmicos que a gente tem que prestar muita atenção antes de pensar somente na fratura. E aí, eu posso fazer cirurgia ortopédica em pacientes mais velhos? Ele pode passar por uma anestesia de, às vezes, 1 hora, 2, sei lá, 3 horas, às vezes, numa cirurgia ortopédica? A gente avalia o paciente como um todo, a gente obrigatoriamente tem que tratar as alterações e sim, tem que tratar a fratura. Por quê? Porque a gente precisa devolver a qualidade de vida desse paciente, não é porque ele tem 15 anos de idade que ele não pode voltar a apoiar aquela perninha, a gente não pode tratar ou ele não pode passar por uma anestesia geral, tá? Então, avaliando o quadro clínico do paciente, avaliando as condições, a gente tem que planejar o procedimento para oferecer qualidade de vida de novo para esse paciente, voltar à função da perninha novamente. Então, o que aconteceu a fratura, a gente devolver a função com o mínimo de sequela. Então, tentar apoiar o mais normal possível, tá? O objetivo da cirurgia ortopédica é devolver a função. E no menor tempo de recuperação. Então, a gente sabe que os pacientes mais velhos acabam tendo uma recuperação mais lenta quando comparado a pacientes jovens, por exemplo, de 1 ano de idade. Mas a gente, com a técnica da cirurgia ortopédica, a gente consegue resolver e devolver a função desse paciente, lógico, de forma adequada. Então, a gente tem uma tríade que a gente determina que a gente tem que resolver nesse paciente, que é o movimento precoce, então, o quanto antes ele puder andar. Então, se pudesse sair da cirurgia e já colocar esse paciente andando, essa é a nossa meta, tá? Então, nem sempre é possível. Muitas vezes a gente tem vários fatores associados. O mais comum é a gente atender um paciente que já tem 7 dias de fratura, 5 dias de fratura. E aí, lógico, a gente vai operar, ele não vai andar no dia seguinte. A gente tem outros problemas que têm que ser resolvidos que demoram um pouquinho mais. Entre eles, a atrofia muscular. Esse paciente já ficou 1 semana sem apoiar a perninha, a gente opera, a gente tem que fazer fisioterapia, fazer tratamentos complementares para esse paciente voltar a apoiar a perna, tá? Fazer esse paciente voltar ativa de novo, voltar à vida que ele tinha e ser indolor à cicatrização óssea. Então, o controle da dor é fundamental. É mito a gente pensar que eu vou deixar o paciente com dor para ele não apoiar e cicatrizar. Não, isso não existe. É o inverso que a gente precisa. A gente precisa controlar a dor desse paciente, precisa que ele volte a apoiar e a gente precisa utilizar uma técnica adequada para que ele volte a apoiar esse membro. Aqui eu trouxe um vídeo de um paciente que voltou a andar, ele teve uma fratura na perninha, nessa perna esquerda, e ele voltou a andar pouco tempo depois da cirurgia, tá? Em menos de 48 horas ele já está utilizando a perninha. Esse seria o ideal, é o que a gente gostaria que acontecesse com todos os nossos pacientes. A gente faz a cirurgia, o paciente volta ativa e volta a pisar, a apoiar, tá? Então é uma evolução muito boa dos nossos pacientes. E aí, o que mais vocês vão ver nos nossos pacientes? O que mais vocês vão ver nos nossos pacientes? E o que eu vou falar essa aula inteira é radiografias. Porque só existe ortopedia com radiografia e outros exames complementares, mas a radiografia é fundamental para a gente, é o que dá o nosso diagnóstico e geralmente o nosso resultado também, tá? Então, a gente bate o olho na radiografia, a gente já consegue visualizar, ó, aqui tem uma fratura, aqui tem outra fratura. Essas imagens radiográficas são dos ossos de rádio ulna, não é do mesmo paciente, e o que eu quero que vocês observem aqui, que é fundamental e a principal diferença que a gente tem, que a gente vai ver hoje na aula inteira sobre isso, tá? Paciente filhote, aqui na imagem à esquerda do vídeo. O que tem no paciente filhote que é totalmente diferente do paciente adulto ou idoso? O paciente filhote, ele está em fase de crescimento. Quando ele está em fase de crescimento,
O osso, olha, observem o rádio desse paciente e observem aqui a região distal do rádio desse paciente, assim como a região proximal, tá? O que que tem aqui? As linhas de crescimento. Por que que tem as linhas de crescimento? Porque esse paciente tem 4 meses, ele ainda tem alguns meses que ele vai crescer. Então, o osso, ele vai calcificando conforme o crescimento do nosso cachorrinho, gatinho. E aí, sim, quando o paciente vira adulto, esse paciente, no caso do exemplo da direita, é um paciente de 8 anos de idade, a gente não tem mais linhas de crescimento, que seriam aqui. A gente tem a articulação aqui, a articulação do cotovelo aqui, e aqui a diáfase sem linha de crescimento. Por quê? É um paciente mais velho. Então, a gente teve 2 tipos de fraturas totalmente diferentes aqui, pensando, esse paciente que tem uma fratura no meio do osso, esse aqui já tem uma fratura na porção distal, tá? Então, bater o olho no raio-x. Primeira coisa que eu quero que vocês memorizem é linhas de crescimento. Se vocês verem linha de crescimento, esse paciente é jovem. Provavelmente menos de 1 ano de idade. Não tem linha de crescimento, provavelmente mais de 1 ano de idade. Isso muda quase tudo no nosso tratamento cirúrgico e na colocação de implantes. Por quê? Porque esse paciente filhotinho, a cicatrização dele é muito rápida, porque ele está em fase de crescimento, ele está formando osso, é uma máquina de fazer osso, tá? Então, se eu colocar um implante aqui levinho, qualquer implante simples, se eu conseguir alinhar e dar firmeza, esse paciente vai voltar a andar e eu vou poder remover esse implante em no máximo 30 dias, tá? Num paciente de 4 meses de idade. Por quê? Porque cicatriza muito rápido, então basta eu alinhar os fragmentos ósseos e esse paciente tende a crescer muito rápido e cicatrizar muito rápido esse osso, tá? Comparando ao nosso paciente mais velhinho, a gente não tem isso. A gente depende do nosso implante durar meses aqui até a completa cicatrização desse osso. Então, não é suficiente eu só alinhar e colocar um implante mais simples, um tutor, e esse osso vai cicatrizar. Não, eu tenho que pensar num implante que seja bom o suficiente para durar pelo menos uns 4 a 5 meses, tá? Isso vai depender de cada paciente, de cada fratura. Então, essa é a principal diferença. Você bater o olho no raio-x, determinar se é filhote ou adulto. Então, é de ONG, não encontrou, não sabe a idade, não sei o quê. O raio-x pode dar essa resposta para a gente determinar o planejamento da cirurgia. Beleza, gente? Se ficou alguma dúvida, vocês colocam lá no comentário sobre esse slide, porque eu acho que ele é o mais importante, talvez, da palestra, tá? E aí a gente define fratura. O que que é fratura, então? Vocês já ouviram falar de solução de continuidade da pele? A gente pensa, solução de continuidade quando está tudo inteirinho. Não, é quando a gente tem a ferida, certo? No osso também a gente tem solução de continuidade de um osso, que é quando a gente tem a fratura. Quando que acontece a fratura? O osso, ele não é totalmente rígido, ele não é uma barra, por exemplo, de vidro totalmente rígida e sofre um impacto e aí ele fratura. Não, ele tem capacidade de realizar uma deformação elástica. Só que essa deformação elástica, ela é baixa, é pouca, é menos que 0,1%. Então, é de 0,4% a 0,6% de deformação elástica. Então, o impacto, um pulo, até um trauma leve, o osso é capaz de fazer uma deformação elástica, que é muito leve, mas consegue. Quando passa desse limiar de deformação elástica, a gente tem a deformação plástica. E aí quebra, é a fratura. É tipo aquele plástico seco que você força, ele não quebra. Aí você forçou um pouquinho mais, a gente quebra. Então, a gente, como se ocasionasse a fratura, tá? Então, essa é a principal diferença da deformação elástica e deformação plástica. É importante a gente saber esses conceitos, principalmente quem trabalha com ortopedia ou vai trabalhar com ortopedia, e diferenciar quanto esse osso sofreu de deformação para ocasionar aquela fratura, porque depois a gente vai classificar os tipos de fraturas e aí sim determinar o nosso tratamento, qual implante a gente vai utilizar. Determinando qual a causa da fratura, a gente tem que pensar no remodelamento ósseo. Como que esse osso vai cicatrizar? Lembra que eu falei para vocês
que o filhote cicatriza muito rápido, e a gente tem que usar alguns tipos de implantes mais leves, e os cães adultos e os mais velhos, o processo de cicatrização é mais lento, e aí a gente tem um processo de formação de calo ósseo mais lento. O que é esse calo ósseo? Bom, o processo de calo ósseo é o seguinte. Então, a gente tem lá o paciente, foi atropelado ontem à tarde. Esse paciente, a partir do momento que ele foi atropelado e ocorreu a fratura, a ruptura de vasos, vocês lembram aqui um desenho esquemático do osso, tá? Essa parte amarelinha. E o osso é totalmente vascularizado e no meio dele a gente tem a medula óssea. Então, houve uma ruptura do osso e a liberação de sangue. Por quê? Porque tem vasos, tem muito sangue ali. Então, ocorre esse sangramento e ocorre o hematoma. Essa já é a primeira fase da cicatrização óssea. Então, vejam que, pensando num paciente mais velho, a gente tem essa primeira fase de cicatrização óssea, às vezes de uns 15 dias, tá? De liberação de sangue, formação de hematoma, enfim. Num filhote, às vezes a gente tem isso por 48 horas, no máximo 3 ou 4 dias. Então, olha só a diferença para a gente pensar em tratamento e na nossa qualidade do tratamento que a gente vai colocar. Então, nesse momento, a gente já tem cicatrização óssea. Ela é acionada no momento da fratura com o sangramento. E aí a gente tem que pensar o quê? Dependendo do tipo de fratura, fraturas mais graves, de altas forças de impacto, às vezes a gente tem que preservar essa fase da cicatrização e não abrir aquela fratura e tirar tudo. Porque aí a gente não vai ter mais cicatrização, a gente vai lá e remove tudo que fazia parte da cicatrização. Então, muitas vezes, o tipo de fratura que a gente tem nos obriga a preservar o hematoma que fez parte da fratura, tá? Essa fase, ela é inflamatória, então todos os tipos de células estão indo para o local de fratura imediatamente após o trauma. Ocorre o sangramento dos vasos e a liberação, então, de fatores de crescimento de tecido. Aqui começa tudo, é como se fosse o broto do osso para a cicatrização, tá? E aí essa fase, ela termina só quando diminui o edema, a inflamação ou o aumento de volume onde tem a fratura. Então, se vocês já viram um paciente fraturado e observaram isso, é muito claro, a gente vê em pacientes mais velhos, que esse hematoma, aquele aumento de volume, demora muitos dias para passar. Enquanto em filhotes, isso passa bem mais rápido, melhora bem mais rápido, tá? Aí a gente passa por uma segunda etapa, que começa a ter mais resistência e formar fibrose, tá? Forma um tecido de quê? De conexão. Lembra que a fibrose, ela é um tecido rígido e ela começa a criar conexão entre os fragmentos ósseos que estão fraturados, igual vocês veem aqui na imagem do desenho esquemático. Então, ó, diminui a vascularização, igual tinha antes, forma o tecido de granulação, esse tecido de granulação cria uma certa aderência, e aí começa o tecido de conexão, de junção. Aqui a gente tem um grande problema, pensando em fraturas, porque esse tecido pode ser que ele fique sempre ele, e a fratura nunca mais cicatrize, se os fragmentos ósseos não foram reduzidos de forma adequada, ou se não foi feito nenhuma técnica para reduzir essa fratura, pode ser que esse paciente fique sempre nessa fase de cicatrização, sempre no calo fibroso. Então, é um complicador, é o que a gente vê de complicação nos procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Mesma coisa serve para o calo cartilaginoso. Então, tem deposição de célula óssea. Mas, se tem muita movimentação, imagina os dois fragmentos. Tinham que estar reduzidos e firmes. Se eles estiverem movimentando assim, pode ser que esse movimento seja tanto que não consiga formar células para continuar a cicatrização. E aí para aqui a cicatrização nessa segunda ou terceira etapa. E aí a gente não tem o apoio do paciente, a gente não tem um retorno à função, e a gente, muitas vezes, se não for tratado de forma adequada e rápida, a gente pode perder a perna ou o braço do paciente por falta de técnica cirúrgica ou procedimento adequado, tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer essas fases, para a gente depois, na hora de colocar os implantes,
saber resolver da melhor forma, conforme cada tipo de fratura. E a quarta etapa, a gente tem o calo ósseo. Nossa, esse é bem rígido, sim, ele é extremamente rígido, mas por outro lado, ainda assim, ele pode acontecer fraturas, porque olha só aqui no desenho esquemático. A gente tem células ósseas aqui em volta, tudo, elas são rígidas, mas aqui a parte cortical do osso, que a gente deveria ter grudado, que é a parte que realmente segura o osso, ela ainda não cresceu. Então a gente tem o calo ósseo em volta, dando essa resistência, mas ainda a gente precisa do implante ortopédico para cicatrizar essa fratura. Se a gente deixar o paciente ser um implante dessa fase em diante, é muito provável e possível que esse paciente frature novamente, porque aqui é muito frágil. Isso aqui normalmente a gente observa num cão adulto ou mais velho por volta dos 60 dias pós-fratura, tá? Após redução da fratura. Então é muito tempo para chegar nessa fase. No filhote a gente já pode observar isso com 15 dias em pacientes de 3 meses. Com 6 meses, às vezes a gente precisa de uns 30, 35 dias para observar essa fase aqui. Então, bem diferente, é menos da metade do tempo no filhote. Nessa fase, passando do calo ósseo, o osso ele vai se remodelar. Então, as células elas estão em constante multiplicação e modificação, só que de forma lenta. Então, até o osso atingir a rigidez normal, ele pode levar até 1 ano. Então, imagine um paciente de 10 anos, ou mesmo aquele paciente do exemplo que tinha 8 anos, eu tenho que colocar uma estrutura que segure os fragmentos ósseos por 1 ano, sem fraturar. Tá? Para quê? Para aquilo cicatrizar, se tudo evoluir de forma correta, com 1 ano, aquele implante está livre, então, do paciente, o paciente consegue manter a função do membro normal. Então, olha só como que isso demora e aí por isso que faz a gente pensar em métodos de tratamento que deem melhor resultado, tá? E aí a gente tem, ao contrário de tudo isso que eu falei agora, a redução da fratura primária. O que é primária? É sem formar o calo ósseo. Então, a gente tem a redução da fratura, tem o hematoma, a gente começa a formar esse calo cartilaginoso, mas a gente termina aqui. Por que que acontece isso? Porque quando eu fiz o alinhamento dos fragmentos, eu alinhei eles totalmente e ainda eu fiz compressão entre eles. Então, além de eu colocar junto visualmente, com parafusos, e depois eu vou mostrar para vocês, eu consigo fazer a compressão entre eles. Então, empurrar um fragmento contra o outro para que ele fique assim, o mais próximo possível, que eu tenha menos do que 0,1 milímetros de espaço entre cada fragmento ósseo. Isso faz o osso cicatrizar bem mais rápido. Seria o ideal se a gente pudesse fazer isso em todas as fraturas, mas a gente só tem alguns tipos de fraturas que podemos fazer isso. Nos pacientes mais velhos. Por quê? Porque a gente vai retornar a função mais rápida e vai ter a cicatrização bem mais rápida. A gente vai evitar essa parte de formar o calo ósseo. Lembrando vocês que comparando com filhotes, pacientes pequenininhos, o calo ósseo ele é quase impossível de não ter, tá? Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o filhote é uma máquina de fazer osso? Então, por mais que a gente reduza 100%, ele está em fase de crescimento. Então, algum calo ósseo vai se formar ao redor dessa fratura, mesmo que a gente reduziu 100%, por conta da fase de crescimento. Tá? Então, isso é um cuidado para fraturas articulares, porque a gente tem que reduzir 100% a articulação e não pode ter calo ósseo. Se a gente tiver um calo ósseo no meio da articulação, não vai dar certo, né? O paciente vai ter dor e não vai apoiar aquele membro. E pode ter uma complicação futura se esse calo ósseo não remodelar e sair da articulação, tá? Então, sem calo ósseo, normalmente pacientes adultos e pacientes mais velhos. Beleza, gente, com essa fase de remodelação. Então, importante a gente saber, porque agora a gente vai classificar as fraturas e depois tem que escolher o implante. E aí, o implante a gente vai escolher conforme o tipo de fratura e aí que tipo de cicatrização a gente espera. Se a gente espera uma cicatrização rápida, lenta, uma cicatrização com calo ósseo ou uma cicatrização sem calo ósseo, conforme o nosso paciente, conforme o tipo de fratura que a gente tem.
tá? Então, vocês viram que existem vários parâmetros até a gente chegar no momento da cirurgia propriamente dita. Sobre as classificações, resumidamente são 5, tá? A gente classifica as fraturas com relação ao envolvimento das corticais. As corticais são as partes externas do osso. Então, aqui eu coloquei um desenho esquemático falando da cortical cis, que é a cis-córtex, que é a cortical de entrada, e a cortical trans, que é a cortical de saída, que é o outro lado, tá? Quanto à posição ao longo do eixo, e aí nos próximos slides a gente vai ter desenhos esquemáticos, quanto à disposição da fratura no osso, número de fragmentos que ocorreram na fratura e se ela é aberta ou fechada, ou seja, contato com o meio externo. Então, a primeira classificação que a gente vai ver é com relação às corticais ósseas. Então, a gente pode ter uma fratura completa ou incompleta. O que quer dizer isso? Pode ser que eu tenha fratura só na cortical cis, ou uma fratura completa, onde atingiu a cortical cis e a cortical transcórtex, tá bom? Então, principalmente é isso. A fratura incompleta, ela atingiu só uma cortical óssea. A fratura completa, ela atingiu as duas corticais, e aí fraturou totalmente o osso. Aqui eu trouxe duas imagens esquemáticas, tá? No primeiro raio-x, é uma fratura que é completa, ela atingiu as duas corticais. Então, vocês podem ver que não há conexão de nenhuma das corticais ósseas do fragmento distal com o proximal, e nem com esse terceiro fragmento que ficou aqui do ladinho, tá? Quando a gente tem a fratura incompleta, aqui o exemplo, então, a fratura, muita gente fala fratura galho verde, alguma coisa assim. Por quê? Porque atingiu só uma cortical, então atingiu a cortical cis, mas a transcórtex está íntegra. Então, a gente tem uma fratura incompleta do osso comprometido, tá? Então, isso é a primeira classificação que a gente vai dar às nossas fraturas. Isso é fundamental, porque às vezes uma fratura incompleta, a gente usa uma redução e um tratamento com um tutor, que pode ser uma tala, e esse paciente vai melhorar. Já nas fraturas completas, a gente não pode fazer uma tala, porque obviamente essa fratura não vai cicatrizar. A gente volta lá nas fases de cicatrização, a gente vai ter o hematoma, e depois a gente vai ter um processo de fibrose aqui, e só. E esse osso vai continuar movimentando, entrando em contato um com o outro, porém a gente não vai ter a formação do calo ósseo que a gente espera, ou a redução dessa fratura, e aí dificilmente esse paciente volta à função, que é o nosso objetivo do tratamento. Então, vejo só, vendo essas duas imagens, a gente já consegue determinar que esse aqui talvez pudesse ser tratado com um tutor, com uma tala, e esse daqui, com certeza, a gente não poderia tratar com uma tala, porque a gente não teria o resultado esperado para o tratamento ortopédico. Tá? Mudando, então, para a segunda classificação, a gente determinou se a fratura é completa ou incompleta, e aí a gente vai para a próxima, que a gente tem que determinar o local do osso que tem essa fratura. Por quê? Porque tem implantes que são placas ortopédicas, e que a gente consegue colocar muito bem na diáfise do osso, que é essa parte mais longa e mais reta do osso. Tem placas ortopédicas feitas só para colocar nessa porção condilar do osso. E às vezes a gente tem uma fratura nas extremidades que não se coloca placa, mas às vezes parafusos ou pinos ou outros implantes que sejam melhores e mais funcionais para o nosso caso, para o nosso paciente. Então, sim, temos que determinar onde está a fratura. Então, dividindo o osso aqui no esquema, em epífise, a diáfise, a parte mais longa, aqui novamente a epífise, e entre as epífises e a diáfise, a gente tem a metáfise, que é essa divisãozinha aqui na porção distal do osso, que é a parte final do osso, e a porção proximal, que é a porção mais perto do paciente. A diáfise, ainda a gente tem que subdividir ela, porque ela é muito grande, muito comprida. Então, a diáfise ainda a gente subdivide em terço proximal, terço médio e terço distal, conforme a disposição da fratura. Então, tem uma fratura mais perto do paciente, terço proximal. Uma fratura mais distante do corpo do paciente, uma fratura de terço distal.
tá? E o nome do osso, a gente tem que lembrar, terço distal de que osso? Ah, é do rádio. Não, é do fêmur, é da tíbia, tá? Isso tem que ser determinado também na posição ao longo do eixo do osso, em qual osso está localizada essa fratura. Ou ao final da classificação, a gente coloca todas as classificações e coloca em osso tal, tá? Número, por exemplo. Beleza? Depois a gente tem a disposição da fratura. Então, aqui é o tipo de fratura que aconteceu. Eu coloquei o exemplo aqui das fraturas que ocorrem na diáfise, que é essa porção mais longa do osso, tá? E aí a gente tem a fratura transversa, que é aquela fratura retinha. Então, a gente tem dois fragmentos ósseos, quebrou aqui no meio e ficou uma fratura retinha. Lembrando, quando eu falei que tinha fraturas que não precisavam formar calo ósseo, que a gente tinha o objetivo de fazer cicatrização primária, a fratura transversa é a principal delas. A gente consegue fazer uma redução absoluta do osso, colocar os implantes que levem uma cicatrização primária, tá? Então, compressão dos fragmentos. Depois a gente vai falar mais disso. Por quê? Porque ela é uma fratura reta, a gente tem que conseguir reduzir ela 100% e colocar implantes que reduzam ela o máximo possível. Esse é um tipo de fratura que pode ser tratada sem formar o calo ósseo. A fratura oblíqua, em alguns casos ela pode também, outros nem sempre, tá? Então, ela depende a oblíqua. Existem algumas subdivisões também que pode se chamar de oblíqua curta e oblíqua longa. Quando a gente fala de oblíqua longa, casos que a gente tem, imagine uma linha traçada dessa forma aqui, tá? Então, a gente tem uma oblíqua longa, e aí a gente consegue fazer compressão dos fragmentos, eu vou mostrar depois. E a oblíqua curta, que às vezes a gente não consegue fazer compressão nesses fragmentos, tá? Mas o ideal dessa fratura também é tentar ao máximo a gente fazer a redução dela para não formar calo ósseo. Isso a gente consegue um resultado melhor e um retorno mais rápido à função, tá? E por último, a gente tem a fratura em espiral, que a gente tem a fratura no centro, porém o osso dá aquela giradinha, aquele espiral, tá? Então, a gente perde a classificação da fratura oblíqua, porque o osso, além de fraturar, ele rotacionou. E aí, quanto ao número de fragmentos, então, lembra que eu falei para vocês que a redução da fratura também é dependente, a técnica é dependente de quantos fragmentos a gente tem. Então, se eu tenho uma fratura simples de 2 fragmentos, a gente volta lá na cicatrização. Poxa, esse daqui eu posso reduzir sem fazer calo ósseo, isso vai melhorar muito mais rápido. Já se eu tenho uma fratura cominutiva, tem um monte de fragmentos, a gente consegue reduzir? Quase impossível, né? Alguns poucos casos é possível. Então, eu volto lá para a biologia, para a nossa cicatrização. O que acontece? Eu tento colocar um implante que preserve essa formação aqui do hematoma, dessa evolução da cicatrização da fratura. E coloco um implante como auxiliar para alinhar e facilitar a cicatrização. Já ciente que aqui é uma fratura que vai demorar mais cicatrizar, tá? Outros tipos de fraturas que a gente tem, a múltipla, aí é quando a gente tem essa borboletinha, igual a fratura completa que eu mostrei para vocês na radiografia anterior. E a segmentar, é quando o osso sobra as extremidades proximal e distal e ainda no meio dele tem uma nova fratura, um novo segmento de osso fraturado e a gente tem que reduzir ele, tá? Não comprimir os fragmentos, mas a gente tem que colocar ele na nossa fixação e reduzir. Se ele ficar longe do nosso fragmento proximal e distal, é provável que ao invés de ele cicatrizar, o corpo acaba reabsorvendo e a gente perde o fragmento. E ele é muito grande, ele não é um pedacinho, geralmente ele é um terço do osso, essa porção segmentar que fica aqui no meio. Então, também é importante a gente conhecer o tipo de fratura, saber qual que vai ser o nosso tratamento. E aí a classificação com relação ao aberto ou fechado. Até então a gente tinha a fratura exposta e a gente se referia a isso como osso exposto. Hoje a gente não dá preferência para isso, por quê? Porque às vezes o osso saiu e voltou para dentro da pele. Isso ficou só aquela feridinha. Só que aquela feridinha, o osso já saiu, já entrou em contato com o meio externo, tá? E aí o que acontece?
O osso entrando em contato com o meio externo, a gente tem a entrada de contaminação, que antes era uma fratura limpa, tá? E agora é uma fratura mais contaminada. Então, a gente considera como fratura aberta e não mais quando exposta, quando a gente falava em osso exposto, tá? Então, toda fratura que tem uma ferida, uma lesão sobre o local do trauma, mesmo que a gente não visualize o osso, igual a gente está visualizando nessas imagens, a gente considera fratura aberta. E as fraturas fechadas é aquela que a gente tem a preservação da pele, dos tecidos em volta do osso fraturado. Ok, gente? Aí a gente tem mais uma classificação, eu coloquei aqui porque é o que gera bastante dúvida, e eu tenho certeza que vocês iam me perguntar, é a classificação de Salter-Harris, tá? Com relação às fraturas de animais em crescimento. Por que animais em crescimento? Vocês lembram lá do raio-x, do filhotinho, que tinha as linhas de crescimento lá no começo? Então, olha só, ocorre nas linhas de crescimento essa fratura. Olha só, tem 6 classificações. Essa classificação é mais recente, por isso que ela está separadinha aqui. E ela ocorre em animais de crescimento. A gente não chama mais de fratura de Salter-Harris uma fratura que seja igual a essa, mas num animal adulto de 2 anos de idade, 5 anos de idade, ok? Então, a gente vai classificar como uma fratura distal de fêmur, por exemplo, mas a gente não vai dar a classificação de Salter porque ela não tem placa de crescimento. As fraturas de Salter são fraturas de placas de crescimento. Diferenciando para vocês como funciona essa classificação, então aqui o primeiro esquema a gente tem o osso normal. Lembram que eu falei para vocês da metáfise e da epífise? Aqui no meio a gente tem a linha de crescimento, que é a fise, tá? Ela que é o nosso grande problema, mas ao mesmo tempo é a nossa solução, né? Que é por onde o animal cresce, mas é o ponto mais frágil. E aí a gente tem as 2 classificações mais comuns. Então, os filhotes, quando sofrem traumas, geralmente sofrem esses 2, tipo 1 e tipo 2. Que é o quê? Fratura na fise inteira, direto, ou fratura na fise parcial com um pouquinho de metáfise, um fragmento de metáfise, tá? Então, essas 2 fraturas são as mais comuns de acontecer, lembrando que ela acontece em cães jovens, em crescimento. Aí a gente já tem a terceira, que é menos comum, mas nessa ordem a gente começa a 1 e a 2 as mais comuns e as outras vão sendo mais raras de acontecer. O tipo 3, então, a gente tem fratura da fise, mas a epífise é que fragmenta e fratura o meio, tá? Aqui, cada tipo de fratura se utiliza uma técnica, uma forma de compressão e redução, e a gente tem que lembrar que isso aqui está acontecendo em articulações. Então, a gente tem que fazer 100% da redução, porque a gente não quer o calo ósseo, mas vocês lembram que geralmente em filhote, principalmente se for muito jovem, 3 meses de idade, ainda vai formar calo ósseo. Então, a gente tem um grande complicador aqui, uma dificuldade de operar essas fraturas. Tipo 4, então, a gente tem fratura no meio aqui, então, a gente tem fratura na metáfise e na epífise, passando pela fise, pela linha de crescimento. Na tipo 5, é uma fratura bem difícil de diagnosticar. Por quê? Porque ela fica cominutiva, ela fica comprimindo. Ela fratura a linha de crescimento, mas o fragmento proximal e o distal se comprimem. E aí a gente, às vezes, poxa, esse paciente tem dor, radiografa, tudo, e não visualiza, porque ela está se comprimindo. Isso aqui pode acontecer de não cicatrizar e esse animal não voltar a apoiar. Voltamos lá às fases de cicatrização. Pode ser que esses fragmentos tenham muita movimentação e aí a gente não passa para a fase nem de formação de calo ósseo, tá? E não cicatrização. E a tipo 6, ela é similar à tipo 5, mas é quando a gente tem a fratura na fise, porém a gente tem compressão apenas de um lado da fratura, tá? Então, um ponto comprimindo é como se a gente ficasse com a mão assim, um lado comprimindo e outro lado fica distante. Esse é mais difícil ainda da gente ter a cicatrização óssea sem fazer uma redução da fratura de forma adequada e com os implantes adequados. Ok, gente, não vou falar muito mais sobre essa de Salter-Harris porque elas são de animais em crescimento, mas existem
milhões de doenças que estão relacionadas a essas fraturas. Mudando um pouquinho as classificações, a gente tem a classificação da OVET, que hoje é a nossa referência para cirurgias ortopédicas. Ela é similar às classificações que eu falei para vocês. Eu, de verdade, julgo mais fáceis de memorizar aquelas classificações, mas a gente tem que levar em conta o que dá o nosso padrão de classificação das fraturas e tratamentos, tá? Então, essa classificação da OVET, ela classifica em números e letras, tá? E os números começam já pela classificação de qual osso foi comprometido, qual região do osso foi comprometida. E aí vai classificar os tipos de fratura, se ela é simples, se ela é complicada, se ela tem muitos fragmentos, poucos fragmentos, e vários subtipos. Igual a gente classificou até agora, só que transformando aquela classificação em números e em letras, para ter uma melhor classificação de cada subtipo. Ok? Beleza. Então, a gente viu como que o osso cicatriza, aí a gente viu quais os tipos de fraturas, e aí a gente atendeu um paciente, ele tem uma fratura lá, a gente vai ter que escolher um implante. Eu vou mostrar para vocês alguns implantes que existem, as formas que eles são utilizados. Aqui nessas imagens, eu trouxe imagens radiográficas, que é onde a gente consegue visualizar melhor os tipos de implantes. Aqui a gente tem implantes com placa e parafusos, e o uso do pino intramedular associado. Então, é um tipo de fratura que teve que utilizar duas técnicas. Aqui, utilizou 3 técnicas. Usou fios de cerclagens, usou a fixação externa, que a gente chama de tipo tie-in, tá? Por quê? Porque não é só o tipo aqui externo, mas tem essa fixação aqui por cima com um pino intramedular. E aqui no lado, a gente tem uma MIPO, que é uma cirurgia minimamente invasiva com placa. É outro tipo de implante que a gente pode utilizar. No geral, esses são os que eu mais utilizo na rotina, essas técnicas, mas existem vários outros implantes, várias outras técnicas, existem os implantes nacionais, os importados, que a gente pode utilizar para tratamento e redução das fraturas. Aqui eu trouxe as placas para vocês. Hoje no Brasil a gente tem todos esses tipos de placas, tá? Então, essas placas arredondadas a gente usa para acetábulo. Então, lembro que a gente tem o fêmur e em cima tem um encaixezinho do fêmur, né? Articulação coxo-femoral. Ali tem um acetábulo, onde se encaixa a cabeça do fêmur. A gente tem que fazer a redução dessa fratura. Então, criou-se uma placa própria para essa região de acetábulo, nesse formato arredondado, e para reduzir as fraturas. As placas em T, que a gente utiliza normalmente nas fraturas distais de rádio, aquela fratura que eu mostrei para vocês lá no início, que tinha um paciente de 8 anos, tinha uma fratura distal, a gente tem que utilizar uma placa em T, porque ela me permite, na parte mais larga do osso, que é a distal, eu colocar 2 parafusos. E aí fazer o resto da fixação normal do osso proximal, ok? As placas para artrodese de articulação, então a artrodese a gente às vezes se obriga a fazer de uma articulação, às vezes pela quantidade de fraturas, por perda da função ou outro motivo. E aí a gente normalmente faz a artrodese onde? De rádio com os carpos ou de tíbia com os metatarsos. E aí a gente precisa de placas específicas, porque a tíbia ela é maior, né? E os dígitos são mais fininhos, então a gente tem uma placa adaptada ao tamanho dos ossos que a gente tem. A mesma coisa se a gente pensa em colocar a placa lateral, ela já vem com um formato lateralizado e também com diminuição do tamanho na porção distal, que os ossos são menores, ok? As placas de côndilo, então, geralmente o côndilo femoral é o que a gente mais utiliza, porque lá perto do joelho o osso é bem grande, na porção proximal ele é mais fino, então a gente tem a placa normal na porção proximal, mas às vezes a fratura é tão distal que a gente precisa de mais parafusos ali. A gente não pode colocar só um parafuso lá na ponta e vai segurar, impossível. Então a gente tem a placa de côndilo, onde já vocês veem nessa conformação, a gente tem mais parafusos, ou faz exatamente a curvinha do osso, o L, né, desse osso, e a gente consegue colocar mais parafusos para reduzir. Outro exemplo de implante que a gente tem, o fixador externo normal, esse daqui o tipo 2, porque a gente tem colocação nos 2 lados, tá?
para reduzir alguns tipos de fraturas ortopédicas. E aqui, novamente, a placa numa radiografia, tá? Então, a gente não conseguiu reduzir 100% a fratura, provavelmente esse aqui foi uma MIPO, tá? Então, foi colocado parafuso proximal, parafuso distal, e não foi mexido no foco de fratura. A fratura está alinhada e a gente preserva aquelas fases da cicatrização iniciais que a gente tinha. O paciente retorna à função muito rapidamente. Foi o que aconteceu com esse paciente, mesmo com uma semana de fratura, 2 dias depois ele já retornou à função. Por quê? Porque aquela semana que estava evoluindo de cicatrização até o tutor trazer para nós, o proprietário, estava ocorrendo a cicatrização, a fase do hematoma. A gente colocou uma fixação, consequentemente, o paciente se sentiu confortável já para voltar a apoiar e a cicatrização, de ali em diante, evolui mais rápido. Nessas duas técnicas, eu espero que tenha formação de calo ósseo. Então, eu fiz uma estabilidade relativa. O que quer dizer isso? Vai ter movimento. É pouquíssimo, gente. Não é, o osso está mexendo aqui. A gente não visualiza esse movimento, mas vai ter movimento dos fragmentos ósseos. Quando tem movimento dos fragmentos ósseos, eu tenho formação de calo ósseo. Então, essas duas técnicas eu utilizei pensando em formar calo ósseo, porque eu não conseguia reduzir a fratura totalmente. Quando eu consigo reduzir a fratura, aí eu faço a estabilidade absoluta, onde tem ausência de movimento do foco. Então, o foco da fratura não pode movimentar nem 0,1, tá? Porque eu quero formação direta do osso. É o que acontece nesses casos que a gente utiliza esses implantes. Lembra que eu falei para vocês, uma fratura oblíqua curta, eu consigo colocar um parafuso que aperta essa fratura e ainda assim eu coloco uma placa para neutralizar o resto da fratura, porque aqui eu corrigi, mas vocês acham que esse parafuso sozinho consegue segurar um cachorro pisando, um gato pisando, pulando de cima da mesa, por cima da cerca? Não, não consegue. Então, eu preciso de mais um auxiliar para minha redução. Então, eu fiz a compressão dos fragmentos e coloquei a placa para neutralizar. Esses parafusos, eles podem ser utilizados na placa, então a gente tem algumas placas, como vocês veem aqui embaixo, que elas vêm com o bloqueio, que seriam as placas bloqueadas, e a parte de não bloqueio, que seria a parte de compressão. O que eu vou fazer aqui? Se eu utilizar um guia compressivo, eu vou fazer um furo aqui no osso. De certa forma, esse furo ele vai ser inclinado conforme o meu guia. E quando eu estiver colocando o parafuso, olha só aqui, o parafuso foi colocado aqui, ele vai deslizando e empurrando o meu fragmento ósseo. Lembra que visualmente, às vezes a gente reduz a fratura e fala, não, está 100% reduzida. Se a gente radiografa, a gente vê uma linhazinha transparente lá no raio-x de fratura. Então, isso não pode acontecer, a gente tem que reduzir 100% essa fratura. O ideal é não ver nenhuma linhazinha lá na radiografia. Por isso que a gente consegue fazer isso com esses parafusos de compressão. Aqui numa fratura oblíqua, e esse daqui a gente pode fazer numa fratura transversa, então aquela fratura que é reta, tá? E aí a gente coloca o parafuso, a gente faz o bloqueio do restante da placa, no bloqueado, mas quando a gente quer empurrar os fragmentos para deixar eles o mais perto possível, a gente usa essa parte de compressão. E no momento que a gente está inserindo o parafuso, ele desce e faz a compressão dessa fratura, se coloca no local. O que ele empurra? Às vezes ele empurra 1 milímetro. No máximo, 2 parafusos, a gente às vezes consegue empurrar 2 milímetros e comprimir o osso. Mas isso faz toda a diferença na fase de cicatrização. Aqui, na estabilidade absoluta, a gente espera a cicatrização primária do osso, então a gente não espera calo ósseo. Então, é uma redução de fratura que seria muito bom a gente conseguir fazer em todos os animais mais velhos, porque ela volta à função bem mais rápido. A gente não tem que esperar quase 1 ano, às vezes, por causa do calo ósseo, que tem que remodelar e tudo isso. A gente termina a cicatrização óssea antes disso. Então, a principal diferença da estabilidade relativa e absoluta é quanto à movimentação dos fragmentos ósseos, tá? Então, a relativa, a gente faz uma estabilidade, mas a gente deixa um mínimo de movimento, que é o que a gente viu aqui no slide anterior.
Quando a gente faz a estabilização absoluta, a gente não quer nada de movimento, então é zero de movimento. E aí a gente tem, voltando aos tipos de implantes, as bandas de tensão, o tutor, que pode ser a placa em ponte, que eu mostrei para vocês na imagem anterior, ou o fixador externo também, que são as fixações relativas. Tem o suporte, que é a imobilização externa, então, que seria a tala que a gente vê nessa imagem. As bandas de tensão, eu não coloquei foto aqui, mas a banda de tensão a gente usa, por exemplo, fraturou aqui a ponta do cotovelo na ulna. A gente vem, reduz e com um pininho e cerclagens, a gente força os dois fragmentos contra. Então, de certa forma, a gente faz uma compressão, mas não é uma compressão igual o parafuso compressivo que eu mostrei anteriormente, é uma compressão que tem relativo movimento. Isso acontece muito comum em filhotes quando eles têm a avulsão da tuberosidade da tíbia. Então, é quando a patela sobe e sai aquela tuberosidade da tíbia onde está inserido o ligamento patelar. E aí, ali, a gente vai lá e faz uma banda de tensão. Não é uma estabilidade absoluta, mas a gente faz compressão e a gente obtém a cicatrização óssea. Quando a gente tem a compressão fragmentária, que a gente falou, a gente consegue a redução anatômica. Então, olha só, aqui a gente tem 3 fragmentos ósseos, com 2 parafusos eu consigo a redução anatômica e a placa eu faço a neutralização, tá? Essa fratura, ela é 100% estável. A gente tem que utilizar parafuso de compressão e, às vezes, a gente, em vez de utilizar parafuso de compressão, a gente usa a compressão na placa, como eu dei o exemplo anterior. Aqui também essa placa é um desenho esquemático, mas eu poderia ter feito a compressão dos fragmentos nesse caso, se eu tivesse colocado a placa nesse lateral. É possível? Não é sempre que é possível. Por exemplo, o fêmur. O ideal é eu colocar a placa na porção lateral. Então, se eu tiver que fazer compressão dos fragmentos de medial para lateral, eu não posso colocar uma placa medial. A gente tem uma regra que a gente tem que seguir os corredores seguros para não traumatizar nervo, traumatizar o menos possível os vasos e aí permitir que volte à função normal. Então, por isso que às vezes a gente coloca o parafuso de compressão e às vezes a gente coloca a placa no formato de compressão para comprimir os fragmentos ósseos. Voltando também aos nossos tipos de fratura. A característica do implante a ser utilizado. Então, é um implante que não pode deteriorar, porque a gente precisa que ele dure longo prazo. O ideal é o resto da vida, né? Ter boa aderência, então ele ficar nesse osso de forma firme, sem ficar soltando. Ter baixa solubilidade e pequena corrosidade. O que eu quero? Eu não quero que esse paciente tenha rejeição do implante, porque senão não vai adiantar de nada. Primeiro, que não vai cicatrizar a nossa fratura. Segundo, que isso pode criar uma infecção, inflamação, e aí a gente tem um grande problema, que isso sim pode levar à perda do membro, então a gente faz uma cirurgia para o paciente voltar a andar, e se o implante não tiver boa qualidade, esse paciente pode ter problemas e perder o membro que a gente fez a cirurgia. Então, utilizar a técnica certa e implantes de qualidade é fundamental para a gente ter um resultado da cirurgia. E aí sim, planejamos tudo, sabemos o tipo de fratura que a gente tem, o tempo de cicatrização que a gente espera, que tipo de redução a gente vai fazer, a gente separa o implante adequado para o paciente e a gente vai para a cirurgia, tá? Na cirurgia é essencial que a gente higienize e faça a asepsia de forma correta e bem feita. Ela vai ser, assim, eu acho que mais da metade do resultado do nosso procedimento, porque a gente conhece a técnica, planejou qual implante utilizar, conhece a fratura, mas se a gente fizer uma antisepsia ruim, ter um centro cirúrgico sujo ou inadequado, isso tudo pode levar à falha. Então, nada adianta a gente ter uma cirurgia perfeita se a gente teve contaminação no transoperatório, tá? Então, aqui é só um exemplo, as imagens são do livro. Da proteção do pezinho do paciente, aqui nesse caso eles iriam operar a tíbia, né? Tricotomia ampla, limpeza, colocação dos campos todo em volta onde tem a tricotomia, tá? Proteção do membro do paciente, proteção em volta de todo o local da cirurgia para não haver contaminação.
E aí o acesso cirúrgico, sim, se a gente puder acessar o mínimo possível, a gente vai preservar o hematoma, a cicatrização óssea, e a gente vai ter um resultado mais rápido. Mas aí eu lembro vocês, se a gente precisa de uma redução absoluta, às vezes um acesso minimamente invasivo não vai permitir que a gente faça uma redução absoluta. Então, a gente tem que pensar, preciso de uma redução absoluta, ou eu tenho um arco cirúrgico, que é aquele raio-x que a gente vê a redução em tempo real, ou eu tenho que abrir e ver. O que que acontece? Eu posso abrir e não tocar no fragmento ósseo, tá? Não levar a contaminação com as minhas mãos, utilizar apenas instrumental, comumente chamado open but don't touch, tá? Então a gente pode fazer isso. Mas se a gente precisar de uma redução absoluta das fraturas, a compressão dos fragmentos, normalmente a gente tem que abrir o foco de fratura. Tá? Quando a gente não precisa, que é igual eu mostrei para vocês daquela placa ponte lá do raio-x, a gente faz a redução pelas extremidades, um alinhamento, e coloca, então, o implante ortopédico. Bom, colocamos o implante ortopédico, o que que a gente vai precisar? A gente vai precisar avaliar o nosso resultado da cirurgia, e aí a gente tem os 4 As da avaliação do nosso resultado da cirurgia. Tá? O resultado da cirurgia, ele tem que estar de forma adequada, tanto para alinhamento, como a posição dos fragmentos, o aparelho ou o aparato que a gente colocou ali, o implante, ele tem que estar de forma suficiente para quê? Para que ele dure o tempo suficiente que a gente espera aquela cicatrização. Então, se a gente espera uma cicatrização primária, eu tenho que ter um aparato resistente por meses num paciente adulto. Se eu penso numa cicatrização secundária, eu preciso de um aparato que tenha resistência por 1 ano no paciente. E a atividade, aí a gente volta lá na biologia, cicatrização. É a biologia do osso, resposta à cicatrização, a partir da fixação usada. Então, se eu dei espaço para esse osso se movimentar, eu vou ter a formação do calo ósseo. Se eu não dei espaço, eu vou ter uma cicatrização primária, então esse osso vai cicatrizar de forma mais rápida. E aí, aqui, a idade é fundamental. Lembram que o filhote, ele tem uma cicatrização extremamente rápida, ele é uma máquina de fazer osso. E o paciente adulto, ou o paciente mais velho, ele precisa de um tempo maior para formar esse calo ósseo, tá? Isso pode também levar tempo maior para voltar à função do membro. Então, isso tem que ser avaliado aqui na atividade. Então, a idade do paciente, o tempo decorrido desde a estabilização e se o paciente está usando o membro. Faz 15 dias que eu fiz a redução, o paciente tem 2 anos de idade, mas ele ainda não está querendo apoiar nada. Será que não aconteceu alguma coisa de errado ali? Que a gente já esperava que ele começasse a apoiar, né? Quanto ao aparelho, então a gente tem que se perguntar, o dispositivo está funcionando para manter a estabilidade até a cura? Ou eu preciso de 1 ano? Vai durar 1 ano? Um fixador externo, aqueles pinos todos para fora, vai durar 1 ano no paciente? Será para cicatrização? Os protocolos de aplicação foram seguidos, então, se eu tenho uma fratura que tinha que fazer redução absoluta, eu usei os implantes de forma adequada, tá? Coloquei a posição dos parafusos de forma adequada, ou eu enchi de parafusos a placa inteira. E isso pode dar errado se eu encher de parafusos a placa inteira. Tem evidência de afrouxamento dos implantes, então tem parafuso que não bloqueou, tem parafuso que está soltando, que não ficou firme, e as falhas de implante. Então, qualquer falha no implante que a gente encontre sinal no nosso raio-x pós-operatório já justifica a gente voltar para o centro cirúrgico e resolver isso, antes que tenhamos mais problemas ou que fique pior, tá? Com relação à posição, é o alinhamento dos fragmentos, então eu vou ver o fragmento proximal, distal, conforme, por exemplo, o cotovelo e o meu punho, e ver se o rádio está alinhado, tá? Eu não posso girar a mão para um lado do paciente e fixar o cotovelo do outro lado, porque ele não vai apoiar, né? A gente não pode fazer rotação com os implantes na redução da fratura. Com relação ao alinhamento, então é com relação ao deslocamento angular e torsional, similar à posição. Então, a posição a gente coloca os fragmentos, vai lá e vê as corticais estão alinhadas, as 2 corticais,
E o alinhamento com relação às extremidades. Então, olha a articulação proximal, a articulação distal e vê se está tudo certo, eu tenho alinhado, tá? E aí, aqui eu trouxe algumas imagens radiográficas de alguns pacientes que eu recebi, outros que eu operei. E eu queria que vocês avaliassem com relação aos 4As, tá? Então, por exemplo, essa imagem aqui, eu tenho um aparato adequado para a fratura que possivelmente esse paciente teve nessa região. Ele quebrou, então eu já tive problema no aparato aqui. Indo para o alinhamento, talvez nessa projeção eu até tinha um alinhamento adequado, mas aqui eu tenho um desvio angular, porque essa parte aqui está dobrando para dentro, tá? Está dobrando o osso. As corticais não estão alinhadas, mas é difícil visualizar, porque a gente tem uma fase de cicatrização óssea aqui, provavelmente de alguns meses, de algum tempo. E aí a gente tem atividade biológica excelente. A gente tem uma excelente atividade biológica, pelo menos o paciente está formando calo ósseo, mas está tudo errado. Então, esse paciente ele está condenado a uma nova técnica cirúrgica. Outra imagem, esse paciente aqui, a gente tem um aparato bom, um implante bom? Bom, aparentemente sim, não entortou o implante, quase nada. Aqui entortou um pouquinho, aqui os parafusos estão fixos, aqui os parafusos soltaram. Então, o nosso aparato deu problema. Tenho redução da fratura, o alinhamento? Não tenho, né? Aqui tem uma porção do osso nessa direção e aqui outra porção do osso em outra direção. Tenho biologia funcional? Não consigo visualizar. É possível que esse paciente tenha operado recentemente e o aparato, deve ser o raio-x pós-operatório, não deu certo. Mudando aqui para cima, visualizando daqui, tem um bom aparato, tá? Do tamanho do osso, o ideal é a gente atingir pelo menos 50% do osso. Tem o alinhamento, tá? Inclusive das corticais, aqui eu consigo ver uma cortical. Aqui na região proximal do rádio, ele está alinhado com a região distal. Olhando na outra projeção, a mesma coisa, eu tenho alinhamento, tudo, mas eu vejo uma linhazinha aqui. Quem sabe esse paciente podia ter sofrido uma compressão interfragmentária e essa placa não exerceu essa função, tá? De compressão interfragmentária. Isso pode ser um problema num paciente adulto que demora muito a cicatrização, porque eu fiz uma estabilização absoluta, então não vai ter movimentação, eu não espero calo ósseo, e eu deixei um espaçozinho aqui. Isso aqui pode comprometer a cicatrização desse osso. Aqui é um outro osso, mas eu acredito que pode eventualmente acontecer essa evolução nesse daqui, se não evoluir para cicatrização, esse menos de 1 milímetro que a gente tem aqui, que está aparecendo uma linhazinha de fratura, beleza? Aqui, eu acredito que os implantes utilizados foram cerclagens aqui no meio, não dá para evidenciar qual era o tipo de fratura. É possível que foi uma placa em ponte, mas a gente tem que lembrar que a placa em ponte, ela pega toda a dimensão do osso, tá? E não só a porção distal. E a gente pode ver que aqui os parafusos estão soltando, esse parafuso está saindo, aqui é radiolucente em volta do parafuso, então a gente tem vários problemas. E biologia, a gente tem reabsorção óssea, então a gente tem um problema de cicatrização muito sério aqui, tem que reintervir antes que esse paciente perca o membro, só que já é uma situação de grande risco aqui. Então, esse daqui pode ser que seja uma fratura recente, esse daqui há um risco grande, mas acredito que é funcional ainda para recuperar. Observem que esse daqui ainda tem linhas de crescimento, então é um paciente jovem. E aqui a gente tem um paciente adulto com reabsorção óssea, talvez até infecção. Na radiografia a gente não consegue visualizar, mas se esse paciente vai para o procedimento cirúrgico, a gente tem que coletar e reavaliar se não teve infecção aí. Outros implantes, aqui eu trouxe de volta aquele implante da placa em ponte, tá? Então, extremidades foram alinhadas, então a gente tem alinhamento das corticais, o aparato é um aparato
rígido, foi realmente uma placa em ponte que pegou bem as extremidades, então a gente tem alinhamento. Na outra projeção, a gente visualiza também aqui a cabeça do rádio, aqui a porção distal, a gente tem alinhamento, sem comprometimento das articulações, isso é bem importante, tá? Ah, mas tem os fragmentos soltos aqui. Mas qual técnica que eu utilizei? Um tutor. Eu coloquei a placa em ponte. O meu objetivo é que forme calo ósseo. Então, a movimentação desses fragmentos aqui, de uma fratura que não foi reduzida, vai produzir um calo ósseo e unir esses fragmentos que estão soltos. Essa fratura não foi possível de reduzir, tá? Entretanto, aqui eu acho que tinha uma fratura que também não era possível reduzir. Utilizou outro tipo de tutor, que não foi a placa em ponte, então corretíssimo. Outra forma de aplicação, então foi utilizado nas extremidades, mas longe da fratura, mais próximo da fratura. Próximo da fratura, longe da fratura. Epa. E aqui, a gente tem um pino na articulação. Esse paciente, eu atendi ele com um histórico que estava há 5 meses com esse implante e nunca tinha apoiado. Vocês acham que estava tudo certo com esse implante? O proprietário estava incomodado e foi quando eu atendi ele. E ele queria só que tirasse o implante e deixasse o cachorro dele. O cachorro tinha 14 anos, 5 meses de evolução, então vocês podem ver que aqui houve formação do calo ósseo. Não foi aquele calo ósseo exuberante, mas eu acredito que aqui já está em fase de remodelamento. Só que esse paciente não estava apoiando. E aí, quando o paciente não está apoiando, a gente tem um grande problema, porque não tem estímulo para a formação do calo ósseo. E aí, essa cicatrização aqui pode ser em vão e pode evoluir para não cicatrização óssea, não união, tá? O que aconteceu nesse paciente? Eu consegui convencer o proprietário da gente remover esse implante que estava na articulação. Eu removi mais um implante aqui. Para quê? Para criar uma movimentação das células ósseas aqui e que esse calo ósseo evoluísse e não parasse aqui nesse círculo vicioso até reabsorver. O paciente ficou 1 mês assim e, incrivelmente, eu não esperava que ela fosse apoiar tão rápido. Depois que tirou o pino da articulação, poucos dias depois, a paciente começou a apoiar novamente a perna e isso acelerou muito a cicatrização. Então, 1 mês depois, a gente já removeu o implante todo, 100%, e ela voltou à função, tá? Então, pensem, sempre que vocês veem um paciente com implante ortopédico, está tudo certo e esse paciente está apoiando, ou não está apoiando e será que está tudo certo? Então, tem que ser reavaliado. E a radiografia é a nossa melhor forma de visualizar o que está acontecendo lá por dentro. Por fora parecia que estava tudo certo, mas quando a gente radiografou, a gente viu que esse pino aqui estava bem no foco da articulação. Aqui é o osso da tíbia, mas pensando aqui no osso do rádio, é como se esse parafuso aqui tivesse nessa articulação aqui. E aí, nada disso ia funcionar se esse parafuso estivesse na articulação. Beleza? Então, por isso que é importante os 4 As para a gente avaliar o nosso resultado pós-operatório. E esse caso aqui, esse paciente deve ter feito um raio-x pós-operatório e não foi visto que esse pino estava na articulação, tá? Então, o que tinha que ser feito? Tinha que ter tirado esse pino aqui da articulação, tinha que ter realizado outra técnica. A gente não sabe como estava essa fratura no momento que foi atendido e operado esse paciente, tá? Talvez foi difícil porque o fragmento distal era pequeno, mas tinha que ter sido utilizado um implante adequado que não pegasse na articulação desse paciente. Isso quase levou a paciente a perder o membro. Por sorte, o proprietário acabou indo atrás de outros veterinários e, por sorte, a gente fez o diagnóstico rápido e esse paciente evoluiu muito bem também, tá? Então, tudo deu certo, evoluiu bem. E as radiografias, como eu falei para vocês, então, tem que ser de qualidade. Vocês viram que eu mostrei algumas para vocês que são muito boas, outras nem tanto, tá? Precisa ter uma boa imagem para a gente ver os pequenos detalhes. Então, se eu tenho que avaliar as corticais do osso, eu preciso ver as 2 corticais. Se o osso estiver tudo branco, a gente não vai conseguir avaliar. A mesma coisa o alinhamento.
Se eu radiografo o paciente de qualquer jeito, como que eu vou avaliar o alinhamento do meu pós-operatório? Não dá, né? E mais de uma projeção. Vocês viram que de frente dá para ver uma coisa, de lado é outra coisa. Às vezes está tudo fora do lugar e de frente parece que, nossa, tá tudo certinho, perfeitinho, tá? Se necessário, se o paciente estiver com dor, para um bom posicionamento, a gente tem que sedar, fazer uma anestesia, tá? Não deixe de fazer o raio-x porque tem que fazer uma sedação, tá? O raio-x pós-operatório é fundamental para a gente dar o tratamento certo para esse paciente, porque às vezes a gente está durante a cirurgia e fala, nossa, ficou perfeito. E aí vai radiografar e não é aquela técnica, não é aquilo que tinha que ser sido feito. Volta para o centro cirúrgico e resolve aquilo. É o melhor que a gente pode fazer para o melhor resultado daquele paciente. E aí eu escolhi algumas afecções, muito rapidamente agora, que são comuns em animais mais velhos, que são difíceis de tratar. Muitas vezes a gente pega para fazer o tratamento já está numa condição muito grave. Uma delas é a doença articular degenerativa. Por que eu coloquei displasia coxofemoral? Porque o que chega para a gente na clínica, ou chega encaminhado para mim atender. Ah, o paciente tem 10 anos, está com displasia coxofemoral, é um labrador. O que vai fazer? Tá? Então, é o seguinte, a displasia coxofemoral, a gente faz o diagnóstico dela com o paciente até os 2 anos de idade. E ela é tratada como displasia coxofemoral. A partir dos 2 anos de idade, ela é enquadrada assim como nas outras articulações, como doença articular degenerativa, tá? E a gente não trata ela mais como displasia. A gente muda um pouco a forma de tratamento. Então, uma displasia coxofemoral pode ser tratada remodelando a pelve, cortando a pelve, fazendo um procedimento cirúrgico para aumentar o espaço aqui do acetábulo, tá? E remodelando a pelve. Quando a gente tem um paciente mais velho que não tem mais esse tipo de solução, a gente tem uma doença articular degenerativa. Hoje, o que a gente tem de técnica mais nova e mais eficaz é a prótese total de quadril, tá? Mas a gente tem outras técnicas mais conservadoras, tanto com medicamentos como técnicas cirúrgicas, para controlar a dor desse paciente e dar qualidade de vida. A gente não impede a evolução da DAD, mas a gente dá qualidade de vida para esse paciente, tá? Então, é o caso dessa paciente aqui. Olha só como que não tem mais colo femoral, então a cabeça do fêmur está maior, deformada, o acetábulo também não tem boa formação, não tem boa inserção da cabeça do fêmur. Isso é uma doença articular degenerativa. Esse paciente já evoluiu. O que ele teve lá jovem era uma displasia, agora ele tem a DAD. E muito cuidado quando a gente tem isso e pensa em tratar a DAD nos pacientes, porque 50% deles ou mais, na minha rotina eu tenho mais que 50%, eles têm síndrome da cauda equina, que é outra doença que comumente a gente encontra nos pacientes velhos. É uma doença neurológica, mas como ela está associada com a coxofemoral, eu achei pertinente eu falar aqui para a gente diferenciar, porque olha só, esse paciente aqui, eu sabia que ele tinha síndrome da cauda equina, não dá para visualizar alterações radiográficas aqui nessa projeção, mas eu propus para o proprietário fazer a denervação. O que é isso? Eu venho aqui sobre o acetábulo na parte dorsal e desgasto um pouquinho aqui o osso, suficientemente para mim remover a inervação que vai até a coxa femoral e causa dor. Então, eu consigo dar qualidade de vida para esse paciente, tá? Em literaturas fala que a gente consegue remover até 80% dessa inervação que vai para a coxa femoral e os resultados são muito bons. Só que, se esse paciente tem síndrome da cauda equina, ele vai continuar com dor ali. E não é na coxa femoral. A dor é na região da cauda equina, é na região da coluna, aqui, lombar, lombo-sacro, tá? Então, tem que lembrar, eu quero fazer denervação nos pacientes que têm DAD ou displasia coxofemoral. Excelente. Mas avalia se não tem síndrome da cauda equina, porque aí a denervação não vai resolver. A denervação resolve da coxofemoral. Outros fatores que também interferem na DAD.
A idade, então, quanto mais velho o paciente, maior a evolução da DAD. Esse é o caso do Rottweiler, de 10 anos. Então, olha só que evolução que ele teve das articulações coxofemoral. O peso, então, um paciente mais gordinho, obeso, força mais as articulações. Aí, algumas raças são predispostas, no geral, os cães de grande porte, o exemplo deu labrador, o Rottweiler, dog alemão, eles têm mais predisposição a essa doença, mas não quer dizer que raças pequenas, tipo o Pinscher, não têm displasia coxofemoral, tá? É que é menos comum pelo próprio peso, o próprio tamanho e o tempo que eles forçam nessa articulação, ok? A síndrome da cauda equina, que eu comentei com vocês, então, que é o quadro neurológico, o que acontece? Entre L7 e S1, a gente tem um espaço intervertebral e aqui no meio a gente tem a cauda equina, então é quando a medula termina e começa formar inervações pequenas que vão em direção à cauda, por isso que a gente chama de cauda equina. E a síndrome é o quê? É um incômodo que é criado aqui, uma compressão, e isso dói muito. E uma das formas da gente fazer o diagnóstico, então aqui ó, no desenho esquemático dessa porção, uma das formas de fazer o diagnóstico é a retroflexão da cauda. Então, a gente pega a cauda do paciente e vira ela dorsalmente no dorso do cachorro. Normalmente, isso não dói. Se o paciente reclamar de dor, é muito provável que ele tenha essa afecção. Como que a gente vai fazer o diagnóstico? A radiografia pode ser bastante sugestivo de cauda equina, mas muitas vezes a gente precisa da tomografia, porque esse tipo de alteração aqui, que pode ser uma compressão discal, alguma coisa assim, uma herniação de disco, a gente vê muito bem na tomografia. A radiografia, às vezes, a gente vê uma redução de espaço, mas é um diagnóstico inconclusivo, tá? Então, tratamento da síndrome da cauda equina. Existe a recomendação de cirurgia, tá? Talvez hoje ela seja a mais preconizada. Eu, normalmente, o que eu faço? Eu tento tratamento conservador primeiro nos pacientes que estão caminhando, mas que apresentam dor. Então, eles conseguem caminhar, mas eles apresentam dor. Então, eu tento tratamento conservador com anti-inflamatórios e manejo do ambiente. E se isso não resolver, a gente faz a cirurgia. Pacientes com déficits neurológicos, principalmente que impedem eles de se locomover, eu prefiro que seja feita a cirurgia. O que é a cirurgia? Eu venho aqui nessa porção e faço a descompressão, entro aqui e removo esse conteúdo que está causando a dor no paciente, tá? Lembra que o objetivo sempre das cirurgias ortopédicas é a gente devolver a função e a qualidade de vida do paciente, ok? Outra doença que eu não acho que é de paciente velho, mas a gente vê mais em pacientes mais velhos, porque ela é diagnosticada quando eles estão mais velhos, tá? É a luxação patelar. A gente tem 4 graus de luxação de patela, tá? Do grau 1 ao grau 4. O grau 4 é o mais grave. É aquele que a gente tem a luxação de patela, tipo esse daqui, ó. A patela está medial. Olha aqui a cabeça do fêmur. A patela está medial. Aqui a gente teria que ter um sulco troclear aqui na tróclea do fêmur para a patela se instalar. O fêmur está girado lateralmente. Não tem espaço para a patela ficar aqui e a patela nem consegue voltar mais aqui, né? Olha só. Olha o alinhamento. A patela desce reta aqui e o fêmur está virado para fora. Ah, é importante falar aqui. Uma coisa que se pensava antes, que a patela não ficava no sulco, no local, porque não tinha o espaço, o buraquinho para a patela parar ali dentro, tá? Isso já foi comprovado que não é verdade, tá? Ele faz parte, sim, da função da patela, ter o sulco patelar, mas o nosso problema está relacionado ao fêmur e à tíbia. E aqui vocês veem nesse desenho esquemático que realmente é o fêmur que está virado para a lateral totalmente, e a patela está certa, tá? Está descendo certo, que tem a tuberosidade da tíbia, todo mundo está alinhado. E o fêmur está virado para fora. Quem que a gente tem que corrigir? O fêmur, tá? Não adianta eu amarrar a patela aqui no lugar dela, que ela não vai ficar, tá? Principalmente em graus graves dessa forma. Aqui eu trouxe um outro grau de uma paciente minha.
ela tem luxação de patela grau 3, então eu consigo reposicionar de volta com a mão, mas vocês podem ver aqui na imagem radiográfica, aqui está a patela, aqui está a outra patela, ela fica sempre fora. Mas com a mão, de forma manual, eu consigo trazer a patela para o lugar. E aí aqui, o nosso problema assim de cara visível, lógico que a gente tem que fazer a avaliação de ângulos e observar que também o fêmur tem problema, mas de cara eu vejo que a tíbia não está igual essa tíbia aqui, né? Ela já está virada para dentro. Então, quem que está puxando medialmente a patela? A tuberosidade da tíbia, que é onde se insere a outra parte do ligamento patelar. Então, parte fica aqui nos músculos, tá? E aqui a outra parte na tuberosidade da tíbia, o ligamento patelar. Então, nesse caso, essa paciente, a minha prioridade é operar a tíbia. Tem pacientes que a gente tem que operar o fêmur e a tíbia para colocar a patela no lugar. Então, uma luxação de patela, que era só uma luxaçãozinha, agora virou uma das técnicas cirúrgicas que eu julgo assim de mais complexidade, porque a gente tem que cortar o osso e criar um novo alinhamento para ele, tá? Com relação às cirurgias, o ideal é a gente fazer cirurgia em qualquer grau de luxação de patela, para corrigir isso o quanto antes e esse paciente não parar de andar, porque pacientes com luxação de patela grau 4, eles traumatizam essa região aqui do fêmur, isso causa uma dor grande demais e eles param de andar. Eles chegam a parar de andar por causa de luxação de patela. Então, se a gente operar quando está no grau 1 ou 2, que ela permanece no sulco, ela só sai às vezes, é melhor do que esperar um grau tão grave, é um desvio angular dos ossos, tanto do fêmur quanto da tíbia, tão graves, ok? Outras alterações que a gente tem que buscar nos animais mais velhos, quando eles começam a mancar e a gente atende na clínica. O paciente vem, começou a mancar do nada. E aí? Não foi atropelado, não sofreu nenhum trauma, não tem nenhum problema na coluna, mas está mancando. Tem dor intensa, tá? Então, outros problemas que a gente pode ter. Neoformações ósseas, que não necessariamente são tumores. Nesse caso aqui, a gente não tem como afirmar por essa radiografia, tá? A biópsia é o confirmatório. Osteomielite, de onde veio essa osteomielite aqui? Segundo a literatura, essa osteomielite veio de um implante ortopédico. Então, aquele implante ortopédico, por algum motivo, ou por qualidade, ou por contaminação, em vez de cicatrizar o osso, formar o calócio, esse calócio remodelar e normalizar, não. Houve uma inflamação nesse osso, e olha só, olhando assim rapidamente, parece até um tumor, tá? Pode até evoluir para um tumor. Então, o tratamento é urgente aqui. Então, não tem mais implante, mas o osso não cicatrizou. Ele parou aqui por causa da infecção. Então, biópsia também, cultura, avaliar, saber o que vai tratar. E esse caso aqui, esse caso eu atendi, mas o paciente, eu não consegui descobrir o que tinha, ele acabou indo embora. Esse caso aqui, olha só essa região da articulação do ombro desse cachorro. Tá sumindo aqui o osso, né? Não tem radiopacidade. Olha aqui que radiopaco. E olha aqui a escápula e aqui o húmero desaparecendo. Esse paciente, eu atendi já com um histórico que tinha uns 4 meses que ele estava claudicando. Começou do nada, um dia brincando no sítio e tal, mas não viram nenhum trauma. Ele já tinha passado por alguns veterinários, mas não tinha uma suspeita definitiva. Quando a gente bateu o olho nessa imagem radiográfica, a gente pensou em tumor, tá? Mas pensou em biópsia, lógico, né? Quando eu abri esse paciente para a cirurgia, para a biópsia, essa aparência que a gente tem de osso aqui não tinha osso. Era uma capinha de osso, tá? Não tinha nada lá dentro. Então, lógico, a gente realizou a amputação do membro, isso já não tinha mais viabilidade de a gente tratar, porque metade do húmero está comprometido, metade da escápula está comprometido. E esse paciente já não apoiava 4 meses, tinha uma dor intensa que foi quase impossível de controlar com as medicações que a gente tinha disponível.
E na biópsia, o histopatológico, então, revelou que a gente tinha esse tipo de tumor, um tumor de nervo periférico. Isso justifica toda a dor que ele tinha. E essa dor, ela persistiu mesmo depois do procedimento cirúrgico com margens livres. Ah, então, é um tumor de baixa metástase, mas esse paciente, não sei se foi por conta do tempo que ele permaneceu com o tumor, 8 meses depois da amputação, mesmo com margem, ele apresentou outro tipo de tumor em pulmões e acabou sendo feita a eutanásia, foi recentemente até. Ah, mas olha só o que a gente pode encontrar. Esse paciente de 8 anos começou a mancar, e a primeira coisa que a gente pensa, tem doença articular, tem dor no ombro, provavelmente foi o que todos os outros veterinários procuraram, tá? Então a gente tem que lembrar, quando a gente tem paciente mais velhos, e mais velhos eu não falo muito velhos, eu falo assim, 3, 4, 5 anos, o osteosarcoma, ele é comum já nessa idade, tá? Pacientes de grande porte, 4, 5 anos, podem procurar como diferencial, quando vocês vão realizar o exame radiográfico, a possibilidade de tumor. Eu tive o caso de uma pitbull, que teve tumor na vértebra sacral, a L1. Então, eu pensei que ela tinha síndrome da cauda equina quando eu fiz o exame. Eu fiz o exame radiográfico, não deu para ver nada, o tumor estava na fase inicial. Repeti o exame radiográfico logo depois, uns 15 dias depois, tinha alteração óssea. Quando eu fiz a biópsia, era osteosarcoma na vértebra sacral. Então, olha só, o exame físico, ele determinou onde estava a lesão, mas o meu diagnóstico foi com o exame de imagem e o histopatológico. Então, tenham sempre essas alterações como diferencial, e a osteomielite também, principalmente em cães mais velhos, que a cicatrização é mais demorada, e que o implante permanece, às vezes, mais tempo nesse paciente. Um paciente que operou com 1 ano de idade, colocou um implante. Agora tem 7, e aquele implante começa a incomodar, tá? Então, a longo prazo, a gente pode ter esse tipo de quadro. Ok, gente. Espero ter passado para vocês um pouco do meu conhecimento, dado uma resumida sobre o que é a ortopedia. A ortopedia, ela não a gente não tem uma direção exclusiva para animais idosos, mas vocês viram que a gente precisa saber os conceitos básicos para tratar os animais mais velhos e, ao mesmo tempo, para tratar os filhotinhos. Quando a gente pensa em filhotinhos, a gente aí tem uma infinidade de doenças muito mais comuns dos animais em crescimento, que eu não trouxe aqui hoje para vocês, tá ok? Tem os meus contatos aqui no fundo do slide. Se vocês ficaram com alguma dúvida que não querem perguntar hoje aqui na aula, vocês podem mandar para os meus contatos. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite e pela participação aqui nessa palestra. Obrigada.